Todas as decisões levaram a um caminho sem volta, e o tempo foi enfraquecendo ainda mais a intenção das coisas. Mas a velha igreja e seus santos resistiram, assim como o homem também resistiu. A história daquela gente daquele lugar nunca mais foi a mesma. Os reflexos são visíveis e podem ser sentidos. E a grande experiência ainda pode ser recriada na imaginação. Na metade do século XVI, a coroa espanhola precisava colonizar um dos imensos espaços determinados pelo Tratado de Tordesilhas e conhecido vagamente como Paraguai. Essa terra era um problema para a Espanha, porque a base econômica era fraca e porque ficava longe da principal rota comercial que ligava Lima à Espanha. Em 1622, apenas 4.500 espanhóis viviam no Paraguai e a coroa espanhola não tinha recursos para ocupar a região. Hoje, o Paraguai tem uma população de mais de 5 milhões de habitantes e nunca mais voltou a ser a grande potência de antes da Guerra do Paraguai. Grande parte da população de origem guarani vive de uma economia baseada na agricultura e luta por um projeto de vida melhor, apesar dos limites. Mas o valor que a província do Paraguai tinha para a Espanha era estratégico: defender a prata que vinha de Potosí. Os portugueses ainda não tinham encontrado metais preciosos no Brasil. Eles avançavam em direção ao oeste. Em 1575, convenceu-se Filipe II de que a solução seria a evangelização do índio guarani, que deveria viver nos moldes da sociedade europeia. A exploração foi desenfreada. Com a desculpa de que os índios não prestavam para a vida sedentária, os colonizadores tinham um argumento para a escravidão e o extermínio. A água corre como testemunha da terra. Nas veias do pequeno índio chamado Quaraí, corre o sangue guarani, que testemunhou a utopia de um novo mundo que acabou em sofrimento. No rosto se vê a inocência ameaçada por um futuro incerto. Como água, o sonho se esvaiu pelas mãos. Os pés, que antes corriam soltos pelas coxilhas do noroeste do Rio Grande do Sul, ainda estão aqui, mas já não são mais livres.
os guaranis povoavam densamente as matas da Bacia Platina, do Atlântico ao Chaco e do Pantanal ao sul do Brasil, somando provavelmente mais de 1 milhão de indivíduos. Originários da Amazônia, eles tinham um sistema econômico baseado no cultivo de plantas tropicais, caça de animais da floresta e pesca nos rios e lagoas. A coroa espanhola, com medo de perder os domínios, decide civilizar os guaranis. Para esse trabalho, os jesuítas representavam o elemento humano ideal para a conquista espiritual. Eram recomendados por serem uma elite internacional com cultura muito superior à dos funcionários da coroa e à dos colonos. Os padres jesuítas, com o consentimento da coroa espanhola, criaram aldeamentos onde o índio guarani poderia viver sem a interferência dos colonos espanhóis. Ao longo de quase 2 séculos, foram criados 30 grandes aldeamentos chamados de reduções, local onde o índio seria reduzido à fé cristã. Essas reduções reuniam 140 mil índios ao longo do território que hoje pertence ao Paraguai, à Argentina e ao Brasil. O missionário vem fundamentalmente para transformar essas populações indígenas em cristãos católicos praticantes. Mas para isso, ele precisa que esses índios aprendam a trabalhar, aprendam uma vida civilizada e aprendam a se considerar dentro de um Estado como cidadãos. Eu acho que sem ter um propósito geopolítico, mas, de fato, essas missões vinham ser a muralha contra a expansão brasileira. Os bandeirantes paulistas precisavam de mão de obra porque não vinham escravos da África, porque os holandeses tinham trancado o comércio da África para o Brasil. Então, os bandeirantes paulistas, negociadores de escravos, foram buscar a mão de obra nas missões. A alternativa do índio, alguém pode dizer, não era muito, então, o espanhol ou o escravo no Brasil ou entrar na redução. Cada redução reunia aproximadamente 4.500 índios. A estratégia era conquistar os caciques. As crianças, filhas dos caciques, eram privilegiadas na educação. Mas, para que esse projeto fosse em frente, muitos jesuítas perderam as vidas. Muitos deles morreram mártires, outros morreram de fome, investindo sua vida para levar essas populações para um caminho melhor e para salvar as almas deles, que sempre se colocava isso. Procuravam salvar os corpos, mas o principal, como missionários, era salvar as almas dessas populações indígenas. No bairro Colón, em Assunção, ao lado da Igreja Cristo Rei e do colégio do mesmo nome, se encontra uma capela onde está depositado uma das grandes relíquias das missões e um dos marcos da história do Rio Grande do Sul. O coração do padre jesuíta Roque Gonzales de Santa Cruz. Morto em 1628, ao iniciar as fundações da redução de Caaró. Ao lado do coração está o Itaiçá, uma espécie de um machado usado pelo povo guarani para caçar e com o qual o padre Roque Gonzales teria sido assassinado. Em 1633, 5 anos depois da morte do padre Roque, o coração foi levado para Roma. Durante muito tempo, o coração ficou perdido no depósito de relíquias da Universidade Gregoriana. Em 1928, o coração foi doado aos jesuítas da província argentino-chilena. Em 1968, o
coração foi transferido para cá. Desde então, a relíquia tem sido venerada em vários países da América do Sul.